Eu queria compartilhar com você de uma maneira objetiva nessa noite. Lá em Êxodo, capítulo 12. No capítulo 12, nós vamos ler ali, versículo 1. Amém, glória a Deus. Versículo 1, capítulo 12 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 desse mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fissura, nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito. Executarei juízo, e eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Estes dias vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. 7 dias comerás pães asmos, no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o princípio até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia haverá santa assembleia, e também no 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer, somente isso poderá fazer. Versículo 17 e último: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Amém? Amém. Amados, a Páscoa, aqui vem a constituição da Páscoa. A Páscoa foi constituída por Moisés, e ela foi constituída no momento em que Israel, no momento de transição, que Israel saía, que Deus ia tirar Israel da terra do Egito, onde ela tinha vivido por 400 anos. Israel, que eram os filhos de Israel, que Israel Jacó, e ali eles cresceram de uma grande proporção depois que eles foram para lá, para o Egito, a partir de José, e eles cresceram, como é que dizia aqui? Apertar, no meio. Coisa de chinês. Tá certo. Então Israel foi crescendo numa proporção que os egípcios acreditavam que tinha muito mais hebreus do que próprios egípcios. E ali por 400 anos eles foram oprimidos na terra do Egito.
E aí chegou esse dia que eles sonhavam, o dia da libertação, o dia da independência, o dia onde eles seriam livres da opressão de uma terra estranha. E havia uma promessa que Deus tinha feito para Abraão, muito antes de serem povo de Deus. Quando Deus estava falando como promessa para Abraão, que da descendência dele seria muito mais numerosa do que as estrelas do céu, como a areia do mar. E Deus estava trazendo essa promessa para Abraão e disse para Abraão que ele levantaria da descendência de Abraão um povo, e esse povo viveria durante 400 anos na terra do Egito, mas ele levantaria um Salvador e tiraria o povo daquele lugar e levaria para uma terra que mana leite e mel, e ali ele seria o seu Deus e ele seria o seu povo. Então a Páscoa significa Peshat. Peshat no hebraico significa passagem. A palavra Páscoa significa passagem. É uma passagem. Então é um momento de passagem. É a passagem do anjo de Deus, o anjo da morte, que ali castigaria, traria uma praga sobre o Egito. O anjo que mataria todos os primogênitos. Só não mataria aquele que tivesse no umbral da porta da casa onde ele estava, aspergido sangue nesses umbrais da porta. Interessante que você vai ver que o umbral da porta, em cima, sangue. Então o cara pegava um pouco de folha de isopo, né, que parece aquela manjerona, né, uma folha de manjerona, e aí eles pegavam isso, aspergiam o sangue nos umbrais dos lados da porta. E aí, na medida que você olhar o sangue, você vê um simbólico da cruz ali. Mas eles não tinham nem entendimento da cruz, mas era um simbolismo de uma cruz, que era ali que era para ser aspergido. O anjo passava e aquela casa era livre da morte. Mas também era a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem onde o povo oprimido seria uma nação, a passagem onde o povo oprimido teria um Deus e seria governado por esse Deus. Então a Páscoa foi celebrada em memorial disso. E é interessante que Deus estabeleceu isso no mês de aniversário, que era no calendário cananeu, né? Que era um mês que a gente comemora realmente a Páscoa em abril. Mas a Páscoa começava em março. Era março e abril. Porque logo depois que foi estabelecida a Páscoa ali no Egito, e depois que eles estavam na terra prometida, já tomado posse da terra, a Páscoa passou a ser celebrada em 2 períodos: Pães Asmos e a Páscoa. Então esse período de março para abril era a celebração da Páscoa, era a preparação e a Páscoa. A Páscoa passou agora o lugar da passagem da libertação, agora o lugar da passagem onde o pai contava para o filho aquilo que Deus fez lá atrás. Interessante isso. Então o povo celebrava na festa dos pães asmos, mas na Páscoa era comida a Páscoa na casa, onde eles se reuniam, comia lá o carneiro morto. Então o carneiro precisava ser ali sacrificado, tirado o seu sangue e tudo mais, mas ali preparado da maneira que as escrituras diziam, e comido em família ou os vizinhos, para que não sobrasse nada daquele carneiro. Não podia guardar para outro dia e nem para janta, era para comer todo mundo junto, era para celebrar a comunhão e a unidade. Mas era uma passagem, era uma celebração de passagem de uma nova vida, de uma passagem onde você deixava para trás a tristeza, onde você deixava para trás as raízes da opressão, as lembranças das prisões, a lembrança do cativeiro, a lembrança da dor, a lembrança onde o povo sofria, onde o povo vivia trabalhando, onde aumentava-se o trabalho do povo quando os egípcios pediam mais tijolos e davam pouca palha para que eles pudessem sofrer para fabricar esses tijolos. Era uma passagem. E essa passagem depois, lá na terra prometida, onde os pais contavam para o filho, é para que o pai passasse para o filho a grandeza de Deus, e para que os filhos crescessem e lembrassem que Deus é bom, e o tanto que Deus
Deus tem cuidado de nós. E o nosso Deus, Ele é poderoso para nos salvar e nos libertar, porque com mão forte, braço forte, Deus tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, atravessou o deserto e colocou o povo, após o Jordão, na terra de Canaã. Mas aqui no texto onde nós lemos, no capítulo 12, você vai perceber uma coisa interessante, que Deus trouxe uma palavra para o povo, que o povo tinha que comer já pronto para a saída. Ali eles tinham que estar vigilantes, preparados, né? Já com roupa, vestido, com cajado na mão, com sapato nos pés, pronto, que era uma passagem, passou o anjo, comeu a Páscoa, vazou embora, porque no outro dia eles ganhariam a terra e a liberdade. E isso traz um simbolismo muito interessante para nós, porque há uma preparação que a gente precisa ter. Porque quando você vai celebrar a Páscoa no dia de hoje, e a gente pega a Páscoa nessa cultura judaica, e ela entra no calendário cristão, por quê? Porque toda a Páscoa, ela é um apontamento, ela aponta para Jesus, ela aponta para a Páscoa, para o Cordeiro Pascual. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver Jesus comendo a Páscoa com os discípulos em alguns momentos do seu ministério. Jesus participou de várias Páscoas. Jesus, com 12 anos, foi na festa da Páscoa que Jesus ficou no templo, e os seus pais se esqueceram ele lá, e quando voltaram, ele estava ensinando para doutores com 12 anos de idade. Está na Escritura. Mas foi na festa da Páscoa. Então, toda a festa da Páscoa, certamente, Jesus comeu e participou da mesa da Páscoa, onde eles comiam folhas amargas, comiam o pão sem fermento, que são os pães asmos, comiam o cordeiro, ali sacrificado na mesa e preparado para ser comido. Ele participava da comida da Páscoa. Depois que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, mesmo quando ele estava com os discípulos, algumas Páscoas eles comeram juntos. Eles participaram, sentaram à mesa, comeram e participaram da Páscoa. E a Páscoa traz um simbolismo interessante da mesa. Mas a mesa é o lugar onde nós estamos vestidos, calçado e cajado na mão. Estamos preparados, vigilantes, prontos para ir. Prontos para ir embora. Eu costumo dizer que o crente só tem duas coisas que ele tem que estar preparado: para morrer e para pregar. A gente está preparado para isso, para morrer e para pregar. Então, para morrer, a gente já tem que estar com a roupa, o cajado e o sandália no pé. Porque quando Jesus passar, opa, vamos? Na hora, meu irmão, já subo do carro. Não sei se era no carro ou no vento, não sei para onde que a gente vai. Mas aí perguntar igual aquele cara na internet, falou assim: mestre, depois que a gente morre, a gente vai para onde? Aí ele olhou para o cara e falou assim: o cemitério. É para lá que vai, né? O cara é sincero, mas assim, Jesus chamou, está pronto, para pregar ou para morrer. Mas a Páscoa com Jesus foi trazendo um significado, porque a Páscoa do Velho Testamento, ela aponta para Jesus, que é o Cordeiro Pascual. Agora o Cordeiro não precisa ser mais sacrificado para aquela mesa, para aquela comida, para ser comido na mesa. Porque o que é servido na mesa é o Cristo. O que é servido na mesa é Jesus, na figura do pão. É o pão repartido na mesa. Mas o pão repartido na mesa, ele traz muitas conotações que Jesus vai trabalhando isso com os discípulos no caminhar do seu ministério. E Jesus vai falando isso e vai ensinando. E na última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos, Jesus, ele preparou a mesa e disse para eles: estava ansioso para ter esse momento com vocês. Ansioso. E esse momento que eu quero estar com vocês é para dizer para vocês o seguinte: nós vamos comer a Páscoa. Porque ele pede para que os discípulos vá lá, Pedro e mais alguns, e vai no cenáculo, naquele lugar, que era a casa da mãe de João Marcos, que depois, futuramente, se tornou Marcos, que a gente vê o Evangelho de Marcos, né? Mas aí depois ele foi para a casa de João Marcos, lá no cenáculo, que é uma sala,
E aí naquela sala eles celebraram a última ceia. Mas quando eles prepararam a ceia naquele dia, era a época dos pães asmos, ainda não era Páscoa. Porque na Páscoa Jesus estava em Jerusalém, e no dia da Páscoa, depois do dia da Páscoa, na sexta-feira à tarde, ele foi crucificado. Mas o que Jesus estava dizendo para os discípulos, que ele estava ansioso para participar, é que aquela Páscoa, aquele momento de sentar à mesa, de comer junto, não seria mais o significativo da comida, mas seria o significado, a ressignificação da comunhão, da relação, da unidade, porque Jesus estava sendo o cordeiro sacrificado para que nós possamos estar juntos uns pelos outros, para que nós possamos olhar um no olho do outro e chamar de irmão, para que nós possamos colocar o outro sentado à mesa e juntos podemos celebrar e comer do cordeiro que foi sacrificado, que foi moído pelos nossos pecados. Ele é o cordeiro, onde o seu sangue derramado foi aspergido nos umbrais das nossas portas, do nosso coração, da nossa vida, onde as nossas roupas espirituais foram lavadas pelo seu sangue. Porque aquele que é lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele é salvo. Ele está livre da ira de Deus. Ele não está debaixo da ira de Deus. Precisa haver o derramamento do sangue para que haja remissão de pecado. E o Cordeiro fez isso. E na mesa nós celebramos o Cordeiro. E Jesus foi fazendo isso. E era interessante que naquele momento que Jesus estava comendo com os discípulos, ele para, um momento à parte da mesa, pega do pão, pega do cálice, e ele fala: esse é o meu corpo. Ele partiu o pão, dando graça, e disse: esse é o meu corpo, que é dado por amor a vós. Esse é o meu corpo. E ele estava dizendo aquilo que Isaías profetizou no Velho Testamento: eu vou ser moído por amor de vocês. Eu estou me sacrificando por vocês. Eu estou sendo judiado por vocês. Eu estou absorvendo o pecado da humanidade por amor a vocês. Mas para que vocês permaneçam juntos. Para que vocês se tornem uma família de um Pai, que é nosso. E Jesus estava ensinando isso para os discípulos. E disse: esse é o meu corpo, que agora vocês também são corpo. E Jesus fala também, quando ele pega o cálice, diz assim: esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança, por que nova aliança? Porque Deus tinha estabelecido uma aliança no Velho Testamento com os judeus. E a aliança que Deus fez com o seu povo é que haveria perdão de pecado. Como ele diz lá em Jeremias, capítulo 31, ele diz que haveria perdão de pecado e Deus não lembraria dos seus pecados, e os seus pecados seriam jogados no mar de esquecimento. E Deus estava falando que restauraria a sua nação, restauraria o seu povo. Mas não tinha como Deus restaurar um povo que estava afundado no pecado, na idolatria, que tinha negado a Ele, se afastado dEle, se apostatado dEle. Não tinha como Deus fazer isso, Deus retirar a sua ira contra a sua própria palavra. Isso não seria justiça de Deus. Deus não tinha como fazer isso se não houvesse um sacrifício. Então o texto de Jeremias 31 se aponta para Jesus, dizendo que o cálice da nova aliança não é uma aliança que foi interrompida no Velho Testamento e começa outra no Novo Testamento. Não, está dizendo: aquela aliança que o Pai estabeleceu com vocês lá atrás, agora ela se cumpre em mim, porque eu que dou a condição para que o Pai jogue os seus pecados no mar de esquecimento. É meu sacrifício na cruz do Calvário, que vai dar condição para você, diante do Pai,
ser recebido como filho, porque todos os quantos receberam, Ele deu o poder para se tornarem filhos de Deus. E é isso, o texto da aliança que fez com Adão e Eva, o texto da aliança que fez com Abraão, o texto da aliança que ele fez com os profetas, o texto da aliança que ele fez com Davi, o texto da aliança que ele estabeleceu em Jeremias, isto aponta para Cristo, e Cristo diz: esse é o cálice da nova aliança, esse é o cálice. Então tudo que Deus falou está se cumprindo aqui no Novo Testamento, porque se cumpre em mim. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus, a Bíblia aponta para Jesus, e naquela mesa Jesus compartilha isso com os discípulos, dizendo que a partir de agora, meus irmãos, vocês não vão celebrar a Páscoa sentando à mesa para comer simplesmente. Então a Páscoa não vai ser só a comida, mas a Páscoa vai ser um memorial daquilo que foi o meu sacrifício, daquilo que foi o derramamento do sangue na cruz do Calvário, daquilo que foi a minha morte, mas também a vida que há em mim, porque eu fui o primogênito entre muitos irmãos, eu venci a morte. E agora vocês, como dizem Colossenses, vocês estão ressuscitados em mim. Eu ressuscitei e vocês ressuscitarão comigo. A morte, cadê a morte, o seu arguilhão? A Páscoa, ela apresenta para nós, amado, que a morte é só um período. É algo que nós precisamos passar, porque isso foi uma condenação que nós recebemos por causa do pecado. O pecado trouxe a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas a certeza que nós temos que Cristo ressuscitou, então a morte não poderá nos deter. Porque Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós somos salvos. Mas eu quero chamar você a atenção nessa noite, naquilo que, essa transição da Páscoa do Velho Testamento para o Novo Testamento, onde Jesus senta à mesa, onde nós sentamos à mesa em comunhão, comemos junto, mas no momento da mesa a gente faz a lembrança, traz o memorial do pão e do cálice. Lembramos do sacrifício e lembramos do derramamento do sangue. Lembramos de tudo aquilo que Jesus fez por nós, da morte e da sua ressurreição. Mas esse lugar da mesa, nós olhamos para aquilo que Deus proporcionou para nós, perdão de pecado. E a mesa, ela é preparada para as pessoas, para os amigos, para as famílias. No dia de Páscoa, as pessoas gostam de sentar à mesa. No dia de Páscoa, as pessoas gostam de comer uns com os outros. E essa foi a motivação do meu coração, poder desafiar os irmãos, e os irmãos abraçaram com muita alegria a ideia da gente poder comer junto, no domingo à noite de Páscoa, para simbolizar a nossa comunhão. Porque nós somos uma comunidade e nós queremos perseverar nisso e crescer como comunidade, mas uma comunidade que está em volta da mesa. Porque em volta da mesa tem um significado muito importante. Estar em volta da mesa de Cristo é reconhecer o perdão que nós recebemos. E quando nós reconhecemos o perdão que nós recebemos dele, nós também temos que perdoar. E na mesa que nós participamos, qualquer um pode chegar. Qualquer um é bem-vindo. Porque nessa mesa há uma comunidade da fé que se reúne em volta da mesa. E essa comunidade da fé é uma expressão visível de um Deus que se fez sacrifício por nós. E um Deus que perdoou os nossos pecados. E nessa
comunidade que está em volta da mesa, todos aqueles que querem receber o perdão de pecado, independente do pecado e do crime que ele cometeu, ele tem lugar para sentar nessa mesa e receber o perdão de Deus e o abraço dessa comunidade. Isso é um desafio. Isso não é fácil. Isso é um desafio. E toda vez que nós partimos o pão e bebemos o cálice, nós lembramos disso. Porque nós não podemos ser como aquele servo lá, aquele camarada que foi perdoado, né? Foi perdoado as suas dívidas, e quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou outro que devia para ele. Ele devia muito para o rei. O rei perdoou ele da morte. Opa, está perdoado seu dia, pode ir embora. Mas quando ele viu um outro que devia para ele, ele foi lá, né, arrancou tudo da vida do outro, pressionou, né? E aí o rei ficou sabendo da opressão que ele fez com o outro, mandou chamá-lo, falou: se eu não te perdoei, por que você não perdoou o outro? Faz a mesma coisa, mas por causa disso, agora os atormentadores vão te pegar. Então jogou ele lá com os atormentadores. Mas por quê? Porque ele não teve reciprocidade, ele não perdoou. Ele não reconheceu o perdão do pecado. O nosso pecado, amado, no dia da ressurreição de Cristo, nós precisamos também lembrar que os nossos pecados eram horríveis diante de Deus. O nosso pecado não tem qualidade. Pecado 1, pecado 2, pecado 3, ou nome, ou qualidade, ou especificação. Leve, médio ou pesado. Pecado é pecado. E os nossos pecados eram horríveis diante de Deus. Então, da mesma medida que Ele nos perdoou, nós também perdoamos. Somos uma comunidade da mesa, onde sentamos juntos, partimos o pão e comemos juntos. Esperamos uns aos outros, amamos uns aos outros. E Cristo, no nosso meio, é o nosso Cordeiro Pascual, onde nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Ele nos deu vida, ainda sendo nós pecadores. Louvado seja o nome do Senhor por isso.